Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Azure Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Machel e hoje nós vamos falar sobre embeddings, memória semântica e Microsoft Agent Framework. Vamos pensar num cenário onde eu tenho um assistente de IA que é um contador de piadas. Eu estou conversando com ele e aí eu quero que ele faça uma piada sobre piratas. Ele faz essa piada. Amanhã ou depois, algum outro dia, eu volto a conversar com esse assistente e aí eu peço para ele gerar uma outra piada. E aí ele lembra que eu gosto de piadas de pirata. E ele faz isso para mim. Como é que ele faz isso? O segredo está no embeddings. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Mas então, o que é um embedding, tá? Embedding é uma forma de representar dados, geralmente textos, como vetores numéricos em um espaço multidimensional, de modo que itens semanticamente semelhantes ficam próximos entre si, nesse espaço. Então, como é que funciona o fluxo? Um texto vira um vetor numérico, então 0.12 menos 0,87, várias dimensões, e esses vetores semelhantes eles vão ficar próximos no espaço. Isso permite uma busca por significado, não por palavras exatas. Então, no nosso caso, no nosso diagrama aqui, a gente tem duas dimensões bem simples, e aí a gente tem um conjunto chamado Aventura e Mar, onde os piratas, navio e bucaneiro estão próximos. E aí a gente tem um outro conjunto chamado Finanças, onde tem contabilidade e impostos que estão distantes. Então ele formou esses dois grupos aqui no nosso diagrama. Então como é que ele funciona no nosso processo, né? O pirata, a palavra pirata, ela vai passar pelo modelo de embedding, que no nosso caso é o Text Embedding 3 Large. E aí esse modelo a gente vai usar 3072 dimensões, ele é treinado para isso. E aí ele vai gerar 3072 dimensões para esse vetor. E aí, com isso, ele vai isolar o pirata junto com o navio, bucaneiro. Então, quando eu pesquisar sobre pirata ou navio, ele vai trazer esses caras próximos. Não esses, não finança, nem contabilidade, nem imposto, né? E aí, onde é que a gente armazena esse embedding, né? Numa Vector Store. Uma Vector Store é um banco de dados especializado para poder fazer esse armazenamento e essa busca semântica. Então, a gente vai pegar o nosso agente, quando a gente fizer uma pergunta, o nosso agente ele vai pegar essa pergunta, converter no embedding, fazer a busca semântica numa Vector Store, pegando o que está mais relacionado a isso e vai adicionar no prompt junto com no contexto para mandar para o modelo. O modelo vai receber essa informação e vai responder de acordo. Esse é o fluxo básico da chamada para Vector Store. Vamos seguir. Vou construir aqui com vocês, né, o exemplo. E aí eu vou explicando o exemplo passo a passo para vocês entenderem. Então aqui a gente vai criar uma console application, tá? Que eu vou chamar de uma demo, chat history memory provider demo. Aí aqui eu vou botar criar console dentro da pasta source. A gente apaga aqui. Aí eu vou criar algumas referências, né? Como padrão. Azure.ai.openai. Como a gente vai usar o Azure Identity, o default Azure Credential, a gente vai botar o Azure Identity. Como a gente está usando o Console Application e está usando a variável de ambiente que a gente vai usar aqui, eu estou adicionando o .env e a gente entra com o nosso Microsoft.agents.ai, que é o nosso Microsoft Agent Framework,
O nosso Microsoft Agent é .openai, porque a gente está usando a OpenAI, a gente quer as extensões dela. E a gente vai usar uma Vector Store in Memory. Então, para poder usar isso só para demonstração. Depois a gente pode fazer um exemplo usando o SQL Server, usando outras bibliotecas. Elas só tem que implementar o Microsoft Extension.VectorData. Então, qualquer biblioteca que você usar, ela tem que implementar esse VectorData para poder ser utilizado no Microsoft Agent Framework. Aí eu acho que nós temos o que a gente precisa para poder construir o nosso exemplo, tá? Aqui eu vou criar o nosso file.env. Eu vou depois pausar para poder botar os exemplos. Aqui e aqui. Tá, depois a gente vai botar os exemplos aqui. Esses aqui a gente consegue botar, que é o GPT 4.1 mini, que a gente sempre usa, e esse aqui é o nosso modelo de embedding, né? Text embedding 3/. Aqui é o URL que depois eu boto pra gente fazer. Aqui eu tenho que fazer um .env.load, que ele vai carregar. Esqueci de adicionar aqui. Esse carinha tem que botar para copy always, para a gente poder ter ele carregado. Aí aqui a gente vai pegar os endpoints. Então aqui eu tenho meu endpoint, pego da variável de ambiente que a gente montou, do deployment e do embedding, beleza? E aí a gente vai construir a nossa Vector Store. Vector Store é esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ele vai usar o Microsoft Extension Vector Data.VectorStore. E aí ele tem o Vector Store igual a new in memory. E aí esse in memory aqui, ele vem da biblioteca que a gente criou, a gente adicionou aqui do Microsoft Semantic Kernel Connector in Memory. Então é legal porque você ainda consegue usar coisas do Semantic Kernel desde que ele tenha a mesma interface que é utilizado no Agent Framework. E aí aqui a gente vai botar o nosso new in memory Vector Store Options. E aí a gente vai botar um Embedding Generator. Então a gente tem que passar para Vector Store qual vai ser o nosso Embedding Generator. E aí aqui a gente faz um OpenAI Client, cria o nosso client, new Endpoint. E aí aqui new default Azure Credential, beleza? E aí a gente vai botar get embedding client, a gente vai passar o embedding deployment name e .as embedding AI embedding generator. Então esse embedding generator aqui, ó, ele espera uma interface a embedding generator. Então a gente está definindo que a nossa Vector Store vai usar esse modelo como o embedding generator dela, beleza? E aí a gente vai usar ela daqui a pouco. E aí quando a gente vem aqui, a gente vai fazer um AI agent igual a new Azure OpenAI Client, igual a gente sempre faz, new RI endpoint. E aí aqui a gente vai botar new default Azure Credential e aqui a gente vai botar get chat client igual, bota com deployment name e vamos botar as AI agent. E aí aqui a gente vai começar a ter as diferenças. Aqui a gente tem o chat client agent options, tá? E aí aqui a gente vai ter as nossas chat options.
new instructions. Aqui a gente vai botar you are good at telling jokes, igual tá no exemplo. Esse é um exemplo bem comum nas samples da Microsoft, tá? E a gente tá seguindo ele, explicando passo a passo para vocês. Aí aqui, ó, a gente já explicou isso até em um outro vídeo. Peraí, que aqui, isso. Aí Context Providers. E aí a gente vai, aqui nesse cara a gente até já usou em outro vídeo para poder pegar as informações do usuário, né? Nesse cara a gente vai usar um Chat History Memory Provider. Esse Chat History Memory Provider é do próprio Microsoft Agent AI, tá? Então se você for ler aqui, ó, ele é um Context, tá bem pequeno, mas ele é um Context Provider que armazena o histórico do chat numa Vector Store e é capaz de recuperar essas informações relativas mais tarde para ser usado na conversa. Então ele é um provider pronto, digamos assim, da Microsoft. Ele precisa de algumas informações. Então ele precisa saber qual que é o armazenamento, então onde eu vou armazenar, qual o nome da coleção onde eu vou armazenar essa informação. Então pode ser tipo Chat History, por exemplo. E qual a dimensão? E aí essa dimensão ela vai ser 3072, mas ela tem que bater com a do embedding que você está usando. Então o nosso embedding foi treinado até 3072, então a gente pode usar 3072. E aí tem que bater, por isso que faz dessa maneira, porque a quantidade de dimensões da pergunta que a gente converte para o usuário tem que bater com a da Vector Store para funcionar. E aí a gente tem aqui esse ponto, quando vai fazer o início de uma sessão, ele vai verificar, e aí ele tem isso aqui, ó, Chat History Memory Provider ponto state. E aí a gente passa aqui um Storage Scope, que a gente vai passar User ID e o Session ID. Eu já vou explicar aqui. Aqui, que é o do Storage Scope, a gente vai fazer o do Search Scope. Então aqui a gente vai fazer New ID. Pronto. Tá, mas então o que significa aqui? É que a gente instanciou o nosso Memory Provider, e aí aqui é o estado do nosso, a inicialização do estado do nosso Chat History Provider. Então aqui ele define como é que a gente vai armazenar, qual o escopo de armazenamento das mensagens. Então aqui o escopo do armazenamento da mensagem é o ID do usuário, que é fixo, é algo como único aqui. E aí aqui a gente tem a nossa Session ID, que é algo gerado aleatoriamente. Então para cada início de uma sessão ele gera um ID e passa esse usuário aqui. Em produção você usaria o ID do seu usuário, algum e-mail único, alguma coisa assim. E o nosso Search Scope é como é que a gente quer que faça a busca. Então aqui a gente está definindo que o escopo da busca é o User ID. Então aqui tem que passar o mesmo aqui. Então a gente armazena aqui com o User ID e a Session ID, mas na busca a gente busca apenas pelo User ID. Então aqui o que significa é que nossa busca desse contexto aqui, desse AI Context, ela vai ultrapassar as sessões. Ele vai funcionar independente da sessão. Então vamos criar aqui e a gente fazer o exemplo. A gente tem aqui o nosso Agent Session, né? Que a gente tem a Session. Então await agent.generate, create session async. E aí essa session a gente vai
Vamos fazer um teste aqui. A gente vai botar um console WriteLine apenas para produção, para exemplo. Aí aqui a gente tem um run async. A gente não vai usar o streaming. Então aqui eu vou botar I like jokes about. Vamos botar igual parts, igual ao nosso exemplo. Tell me a joke about a pirate. E aí a gente passa o nosso session. A gente vai agora criar outra session para a gente poder exemplificar o conhecimento dele. Então aqui eu vou botar e aí eu vou fazer await agent.create session async. E aí nesse cara aqui a gente vai fazer a segunda chamada. Então aqui a gente vai fazer a nossa segunda chamada session. E aqui a gente vai fazer a nossa segunda chamada, que é me fala uma piada que eu gostaria. Então a gente vai debugar aqui, vai rodar juntos. Botando para rodar. Demora um pouquinho que ele vai executar. E aí ele, por que o pirata foi pra escola? Articulation, beleza. Aí aqui ele vai fazer, a ideia é que ele consiga gerar uma nova piada com relação a piratas. E aí ele botou, porque o pirata tal, ele falou de novo de piratas. Por fim, eu fiz uns ajustes aqui. Eu botei o Session ID aqui, que é o nosso, na verdade é Session mesmo. E aí a nossa Agent Session que ele recebe. E aí eu pego a Session, boto um Get Hashcode. E aí eu pego esse mesmo cara e boto aqui no nosso History Provider. Aqui eu botei contador que eu tava fazendo os testes, mas deixa eu botar Pirate About a Pirate. E aí a gente vai botar aqui a segunda, me conta uma piada que você acha que eu posso gostar. Então aqui ó, a gente não tá botando só o ID, a gente tá botando a Session também. Então vamos testar aqui só pra gente olhar. Que é Session 1, deixou uma piada do pirata, e aí a segunda falou sobre os cientistas. Então uma coisa não tem mais nada a ver com a outra, então a gente vê que o Search Scope funciona, né? Essa é a ideia. Por fim, vamos concluir assim, quando usar um e quando não usar outro. Quando a gente utiliza o Chat History Memory Provider, por exemplo, um AI Context Provider, que a gente utiliza quando a gente quer lembrar de preferências entre as sessões. Então a gente quer salvar memórias de longo prazo, que a gente chama. Quando a gente quer memórias de curto prazo, que é as informações daquela conversa em si, a gente pode utilizar o Chat History Provider. Ele vai ter a informação do histórico da conversa, né? E vai armazenar esse histórico. E lembrando que em produção você não usa um in-memory vector store, você vai ter uma vector store de produção, um banco de dados realmente em produção e que a biblioteca seja compatível com o Microsoft Agent Framework. Pessoal, era isso. A ideia do embedding ele é muito útil para poder fazer as pesquisas. O nosso Chat History Memory Provider ele faz essa busca de uma maneira muito eficiente. Você só precisa configurar o escopo. Então, da próxima vez que você vê um ChatGPT ou um Cloud lembrando de informações que você já tinha falado, você já vai saber como é que isso é feito. Pelo menos a ideia por trás, né? E nos próximos vídeos a gente pode trocar o in-memory vector store para uma vector store realmente de banco de dados, de um banco de dados sem ser em memória, né? Adicionar múltiplos usuários para a gente testar e isolar esses escopos e fazer e agregar em cima desse agente. Se você gostou do vídeo, por favor, se ele te ajudou de alguma maneira, por favor, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente tem vídeo toda semana, tem lives a cada 15 dias. Os assuntos são variados, a gente fala sobre inteligência artificial, arquitetura. A gente vai entrar em outros tópicos nos vídeos
E a tendência é que os vídeos aumentem a frequência. Então, por enquanto, a gente está fazendo vídeo toda quinta-feira e a ideia é que a gente tenha vídeo mais dias na semana. Te vejo na próxima.